digo sempre, quando eu vou falar sobre a doutrina espírita, que é uma alegria imensa. Vocês não têm noção como isso me alegra e me faz bem. Porque para nós que estamos viver essa doutrina, é algo que nos alimenta a nossa alma infinitamente. E hoje, então, para falar de um tema que é, assim, representativo demais, né? Sempre nas nossas vidas, mas, sobretudo, nessa época que nós estamos vivendo. Então, assim, num período, numa época que é super representativa, que é esse período de dezembro, o período das festividades natalinas, né? Embora que historicamente, né, a gente sabe que Jesus não nasceu de fato nessa época, mas é uma época que tem uma representatividade muito grande, né? Seria bom que nós vivêssemos o ano inteiro esse clima, essa atmosfera que a gente vivencia nesse período. E a gente podia levar isso para o ano inteiro, mas esse é o desejo que fica para todos nós. E hoje, para falar sobre esse tema, o Cristo Consolador. O Cristo Consolador é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 6, que traz mensagens de um espírito, de uma elevação fenomenal, que é o Espírito de verdade. Então, eu queria pedir licença a vocês, antes de adentrar propriamente nos textos aqui, para falar um pouquinho, para relembrar, na verdade, quem é esse espírito de verdade, né? É um espírito que tem uma importância imensa, não só para o espiritismo, para a doutrina espírita, como para toda a humanidade. E eu queria relembrar um pouco da história desse espírito. Ele se manifesta explicitamente para Kardec pela primeira vez, quando Kardec está construindo o livro dos Espíritos. E num dado momento, num trecho lá do livro, Kardec empaca, literalmente, e não consegue avançar. E ele não gosta daquilo que ele está escrevendo, aquilo não satisfaz a ele. E aí ele tenta ali construir aquele texto e não consegue. E uma coisa curiosa acontece é que todas as vezes que naquele trecho que ele não consegue produzir, ele tenta escrever, ele ouve o quê? Pancadas. E aí ele começa a escrever e, ó, pancadas. A própria esposa, Amélie Boudet, ouve também essas pancadas. E o que que acontece? Aquela época ainda não existia a Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, né? Kardec ainda estava construindo o Livro dos Espíritos, ele frequentava reuniões nessa época na casa da família Boudin. E lá, ele no outro dia, no dia seguinte, nessa reunião, ele pergunta ao espírito que era o guia protetor daquela família, que era Zéfiro. E ele pergunta o porquê motivo daquelas pancadas. E Zéfiro diz para ele: pergunte ao espírito, é seu espírito familiar, ele está aqui presente, pergunte diretamente para ele. E aí, Kardec, então, trava um diálogo com esse espírito. E esse espírito, então, diz a ele: eu me chamarei para ti verdade. E aí começa a conversar com Kardec sobre a missão que ele teria. E traz ali uma predição assim maravilhosa, para não dizer o contrário. Você vai passar por situações de dificuldades absurdas. Você vai passar não só do ponto de vista de perseguições, de pessoas que vão estar contrárias a você, né? Mas também do ponto de vista material, inclusive da sua saúde física. Então, ele deixa Kardec à vontade, fique à vontade, porque um espírito elevado, um espírito superior, ele não constrange ninguém, respeita o livre-arbítrio. Então, esclarece tudo o que iria acontecer e deixa a cargo dele aceitar ou não aquela missão. E ele, então, aceita, né, a missão.
E ele vai dizer a Kardec tudo aquilo que Kardec iria passar, e anos depois ele diz, e realmente aquilo tudo que ele falou aconteceu na minha vida. Porém, naquele momento, ele diz, não se preocupe, porque eu estarei com você. Todo momento, inclusive nas situações materiais, nas dificuldades materiais, estarei com você. E ele diz uma coisa que é belíssima para Kardec, ele diz, o mundo, nós aqui estamos vivendo essas situações que a matéria nos convida. A gente precisa viver, sobreviver. Não lhe ajudar seria não te amar. E aí ele fala isso para Kardec. E Kardec diz depois, anos depois, quando ele naquele momento ele não fazia ideia nenhuma da superioridade desse espírito, e ele então diz que realmente, em todos os momentos da sua vida, nas dificuldades que ele passou, nunca faltou o auxílio, a presença, o aconchego daquele espírito. Então, esse é o espírito de verdade. Mas eu queria dizer para vocês também quem é esse espírito. Esse espírito, ele não é uma pleiade de espíritos como a gente já ouviu falar. Ele é um espírito. E quem diz isso é o próprio Kardec. E tudo que eu estou dizendo para vocês, eu vou provar aqui com os livros. Então, eu vou ler aqui para vocês o trecho em que o próprio Kardec, ele diz isso. Lá em julho, Revista Espírita de 1866, no mês de julho, Kardec diz assim, e ele foi responder isso justamente porque um leitor escreveu uma carta falando sobre essa questão do espírito de verdade ser uma pleiade de espíritos que estavam ali colaborando na construção da doutrina. E Kardec, então, tinha essa questão de se corresponder com os leitores, ele respondia a essas cartas na própria Revista Espírita, e ele vai dizer aqui, a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só, e pode ser considerado como um nome próprio. Está especificada no Evangelho. Olha os textos que a gente vai falar hoje, do Espírito de verdade. Aliás, esse Espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. O Espírito de verdade, ele não ficava todos os dias, embora ele estivesse sempre presente naquelas reuniões da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, ele estava ali sempre presente, ele não se comunicava todos os dias, mas estava sempre comandando ali aqueles trabalhos. Então, ele é um espírito e não uma pleiade de espíritos. Esse espírito também, o espírito de verdade, ele foi o guia espiritual de Allan Kardec. Quem diz isso não sou eu, é o próprio Kardec. Eu vou provar para vocês. Revista Espírita, 1861. Kardec vai trazer aqui no mês de novembro, num texto que o título é Discurso e Brinde do Senhor Allan Kardec. Ele vai dizer aqui: eis a propósito o que, ainda ontem, antes da sessão, me dizia o meu guia espiritual, o Espírito de Verdade. É o próprio Kardec quem diz. Algumas edições da revista não tem a palavra meu guia, mas a gente vai lá no francês, entra no Kardecpédia, compara lá, francês com português, está lá, mon guide. Então, a gente vai ver que existe a palavra no francês. Então, ele era também um espírito e era o guia espiritual de Kardec, dito por ele próprio. O espírito de verdade também é o dirigente do nosso planeta. Quem diz é aqui a Revista Espírita, 1864, onde Hahnemann, num texto, vai falar o seguinte. Esse texto aqui é um texto sobre obsessões, um caso de possessão, senhorita Júlia. E ele diz assim, essas obsessões frequentes terão também um lado muito bom, pelo fato de que, estando penetrado pela prece e pela força moral, pode-se fazê-la cessar e pode-se adquirir o direito de expulsar os maus espíritos, e pelo melhoramento de sua conduta, cada um procurará adquirir esse direito que o Espírito de verdade que dirige este globo conferirá quando for merecido.
Tudo que eu estou falando aqui não é Milene falando. Eu estou provando aqui para vocês. Então, ele é um espírito, ele foi o guia espiritual de Kardec. Esse guia espiritual foi numa circunstância momentânea, porque precisava coordenar ali aqueles trabalhos da construção da doutrina espírita, porque nossos guias espirituais, nossos anjos espirituais são de segunda ordem. A gente está lá no Livro dos Espíritos, isso, né? As missões dos espíritos. Os anjos guardiães são anjos de segunda ordem. Então, esse espírito era um espírito mais elevado, era um espírito puro, ok? Além disso, ele é quem esse espírito? Ele é o próprio Mestre Jesus. Alguém tem dúvida disso? Depois de tudo que a gente falou aqui, ele é o próprio Jesus. E quem diz isso é o próprio Espírito de verdade. Olha o que ele vai dizer. Em se tratando da construção aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Olha o que ele fala. Há 18 séculos, lembremos que aqui ele está no século XIX. Há 18 séculos eu vim. Quem veio? O próprio Jesus. Por ordem do meu Pai, para trazer a palavra de Deus aos homens de vontade, de boa vontade. Em outro trecho desse mesmo texto, ele fala: há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Quem fala isso? Jesus. Então, o próprio Espírito de verdade aqui dizendo que é Jesus. Além disso, ele é o próprio Consolador prometido. O Consolador, a gente sabe que é a doutrina espírita, que ele trouxe, que o Espírito de verdade trouxe, que é o complemento daquilo que o Mestre Jesus trouxe. E ele vem trazer essa doutrina como Espírito de verdade. Não mais Jesus já tinha encarnado, já tinha desencarnado, Jesus foi aquele que encarnou entre nós, mas ele é o Consolador prometido. E aqui nós vamos para a Gênese, onde no capítulo 1, caráter da revelação espírita, Kardec diz assim: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Então, ele diz aqui que o Espiritismo é esse Consolador que foi anunciado pelo próprio Cristo. E ele continua: ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa de sua vinda se acha, por essa forma, cumprida, porque, de fato, é ele o verdadeiro Consolador. Então, a gente conclui aqui que esse Espírito, ele era, então, um Espírito, o guia espiritual de Allan Kardec, o dirigente do nosso globo, o próprio Mestre Jesus, e que era o Consolador que ele prometeu. Tá? Ele promete trazer esse Consolador, que é a doutrina espírita, que viria, como ele disse, se me amais, né? Continue a conduzir em si os meus mandamentos, os meus ensinamentos, continue a pregar, continue a vivenciar. E eu vou orar ao meu Pai e pedir para que ele envie um outro Consolador, que vai recordar tudo aquilo que eu disse e também explicar aquilo que eu não pude explicar no momento. Então, a doutrina espírita, ela vem exatamente neste sentido de completar aquilo, de explicar aquilo que Jesus não pôde trazer explicitamente naquele período. E esse capítulo, o Cristo Consolador, só no próprio título dele, ele já diz muito para nós. Cristo vem da palavra grega Christos, que significa ungido ou enviado de Deus. E consolador é aquilo que consola, que anima, que conforta.
Então, o próprio Cristo, ele vai, através da doutrina espírita, que vai explicar por que que nós sofremos, por que que tantas mazelas no mundo, por que tantas diferenças, por que uns sofrem e outros parecem estar tão tranquilos, tão bem. Por que que as pessoas estão vivenciando determinadas situações nas suas vidas? O Espiritismo vem explicar tudo isso. De onde eu vim, o que que vai acontecer comigo após essa vida? As coisas acabam aqui? O que vai ser de mim? O que eu preciso fazer da minha vida para ser alguém melhor no futuro? E o Espiritismo vai nos explicar, nos ensinar tudo isso. Quando a gente passa em revista a vida de Jesus, a gente percebe, de fato, que ele é aquele que consola. No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele Espírito, ele encarna neste planeta, ele se faz carne para ser o Verbo, para ser o transmissor da mensagem divina, para ser o emissário direto de Deus e vem consolar. Então, não mais aquele Deus punitivo, não mais um povo só, mas a humanidade inteira. Então, é isso que ele vem trazer para nós, mostrar um Deus que é misericordioso, um Deus de uma misericórdia infinita, que está a todo momento nos dando sempre uma segunda chance, que cria todos de um mesmo ponto de partida, para que cada um de nós possamos, a partir do nosso livre-arbítrio, caminhar com os nossos próprios pés e chegarmos onde vamos todos chegar um dia, que é na perfeição, que é o destino de todos nós. Então, essa é a justiça divina. A gente vai vivenciar aquilo que a gente faz. Eu sou aquilo que eu construí ao longo da minha existência e das minhas tantas existências. Essa minha versão de hoje, que é a minha versão melhor que eu tenho, foi construída ao longo das minhas existências. Então, esse Cristo, quando a gente olha a vida dele aqui para nós, a gente percebe, né, como ele tratava a si e aos outros. Ele sofreu todo tipo de violência física e moral. Física, né? E as pessoas se dirigiam a ele de uma forma, tá? Aquelas pessoas que estavam acima, né, que se sentiam acima, como ele, na sua aparência, era uma pessoa humilde, então olhava ele por aquela aparência que ele tinha. Mas Jesus penetrava fundo na alma de todos eles. Então, ele não tinha nenhum prurido, com toda a sua autoridade moral, que não era autoritarismo, mas era autoridade moral. Ele olhava para aquelas pessoas, para aqueles fariseus e dizia: hipócritas, sepulcros caiados, né? Limpos por fora, podres por dentro. E todos se calavam, porque não tinham ascendência nenhuma sobre aquele ser, cuja autoridade estava acima e muito acima de todos. Então, ele leva a sua vida desse jeito. A si, toda a violência para si, ele sofreu e sofreu calado, mas ele não aguentava a injustiça para com aquele povo sofrido, e ele não ficava calado com isso. A violência para ele, com ele, para com ele suportava, mas ele não se calava com nenhuma injustiça com quem quer que fosse. Então, era contra aquele domínio hipócrita, porque aquele povo, eles queriam somente a aparência, né? Eles não queriam o movimento de mexer consigo próprio, de movimentar para ser melhor.
Eles queriam a aparência, então Jesus era contrário exatamente a isso aí. Trazia a importância da essência. Eu queria pedir licença a vocês para a gente ler os trechos aqui desse texto e comentar. São textos, são belíssimos, de uma profundidade própria de um espírito puro. De um espírito puro. Um espírito puro de primeira ordem é um espírito que não sofre mais nenhuma influência da matéria. Quando a gente olha a escala espírita, nós vemos os espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos que são dominados pela matéria. A matéria nos domina. Os espíritos de segunda ordem, que são os espíritos bons, eles dominam a matéria. Eles já não têm nenhuma imperfeição moral, mas eles adquirem ainda conhecimento intelectual. Tudo que eu estou falando está no Livro dos Espíritos, está na Revista Espírita. E os espíritos de primeira ordem não sofrem nenhuma influência da matéria, nenhum. Esse é Jesus. Quando a gente pega na Gênese aqui, quando Kardec vai falar sobre os milagres de Jesus, ele começa falando de um texto que é fundamental para que compreendamos justamente os milagres, que é a superioridade da natureza de Jesus. E ele vai falar que essa superioridade não é do corpo físico, o corpo físico dele era igual ao nosso. Né? Era o mesmo corpo de carne que nós, mas era a superioridade da sua natureza moral, do seu perispírito, que era composto ali no momento do período que ele estava encarnado aqui, dos fluidos mais sutis que podia desse planeta Terra. Tá? E esse perispírito lhe conferia, esse perispírito muito sutil, lhe confere uma percepção acima do comum. Então, era assim a superioridade dele, a superioridade moral, e não do corpo físico. Eu vou pedir licença a vocês para a gente ler alguns trechos, eu marquei aqui alguns trechos, eu não vou ler todo o texto, eu vou me ater aqui nas instruções dos espíritos, embora ele seja todo de textos assinados Espírito de Verdade, eu vou ficar aqui com a instrução dos espíritos para a gente ler e comentar alguma coisa, ok? O primeiro texto que traz aqui é o texto do Advento do Espírito de Verdade. Esse texto, se vocês chegarem lá no capítulo das dissertações espíritas no Livro dos Médiuns, esse texto está lá, com a assinatura de Jesus. Aqui no Evangelho, ele está assinado por Espírito de Verdade. Se vocês olharem o texto no Livro dos Médiuns e aqui no Evangelho, tem umas poucas alterações que Kardec fez. Ele alterou alguma coisa no texto, ele ajustou, melhorou e colocou aqui. E aí se pergunta, mas Kardec está corrigindo Jesus? De modo algum. Ele está corrigindo o médium, porque a gente sabe que existe a influência do médium nas comunicações espíritas. Uma comunicação, ela não passa 100%. Sempre tem um pouco da influência do médium ali naquela comunicação. Então, Kardec ajustou e coloca aqui esse mesmo texto que está lá nas dissertações espíritas, assinado por Jesus. E ele diz assim: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. Que imutável verdade é essa? Ele diz, o Deus bom, o Deus grande. Então, ele vem como ele veio antes, para aqueles transviados de Israel, para aquele povo que precisava daquela palavra, precisava ter a noção de que o Deus era um Deus justo, misericordioso, era um Deus pleno de bondade. Então, ele vem para aqueles transviados da mesma forma, ele vem de novo. Então, ele diz, venham como outrora. Novamente, ele vem para nós. Tá? E ele diz assim, como um ceifeiro, revelei a doutrina divina
E como um ceifeiro reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Esse capítulo, de ponta a ponta, ele vai trazer sempre isso. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que sofreis, eu estou aqui para aliviar as suas dores. Ele está convocando o tempo inteiro a todos nós recorrermos a Ele, a sua misericórdia infinita, a sua sabedoria divina. E ele continua: Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz o reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Olha, ele veio, ele trouxe a palavra confortadora, mas, infelizmente, embora a gente tenha até hoje, e a gente tenha sempre, né, nesse período que ele passou, que ele desencarnou para cá, a gente tenha como uma palavra que perdura, infelizmente, a humanidade não seguiu o caminho reto, como ele diz aqui. Tá? Ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo. E ele continua: Meu pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente. É o que nós fazemos. Nós estamos nesse intercâmbio, né? Mundo espiritual, mundo físico, nesse contato com os espíritos. É isso que ele diz. Deus quer exatamente isso, que nós nos auxiliemos mutuamente. Os espíritos que procuram, né, nas reuniões mediúnicas, que vêm para buscar um consolo, que vêm buscar um afago, que vêm buscar um auxílio, tá? Da mesma forma, nos ensinam, esses espíritos nos ensinam. Assim como aqueles que vêm mais evoluídos, que vêm trazer para nós, né, um conforto, também nos auxiliam. Então, nós estamos nesse intercâmbio de auxílio mútuo. É isso que ele diz aqui. Deus não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que vocês se ajudem mutuamente, mortos e vivos. Mortos segundo a carne, porque morte não existe. Esse convite que ele faz para nós. E ele diz: Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e reconduzirmos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Ele faz um apelo para nós. Não afaste esse facho que mais uma vez Deus coloca para vocês. Mais uma vez, essa luminosidade, não afaste. Olha quanto apelo ele faz para nós. E a gente precisa ter esse movimento de se voltar para ele. Muitas vezes a gente se afasta, a gente dá as costas a tudo isso. E ele está fazendo um apelo para que a gente retorne para ele. Não abandone o que ele está falando. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Gente, nós estamos numa doutrina que nos esclarece tanto, que nós temos a faca e o queijo na mão. São tantas mensagens de espíritos evoluídos nos ensinando, mensagens de espíritos imperfeitos como nós, que nos ensinam tanto, que dizem: olha, eu agi assim e hoje eu estou passando por isso. Pega o céu e o inferno, a gente vai ver a revista espírita, quantos textos de espíritos dizendo dos seus sofrimentos, das suas amarguras, por conta do modo, do meio como viveu nas existências precedentes. Então, nós temos esse conhecimento, e a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, maior a nossa responsabilidade. Então, ele diz aqui para nós: vendo o céu, cai nos abismos do erro. É o que a gente faz.
a gente devia viver a doutrina espírita. Mas, infelizmente, poucos de nós conseguem viver mesmo a doutrina. A gente escuta, a gente lê, a gente, né, prega, a gente se diz espírita, mas viver a doutrina espírita é uma necessidade para nós, para a gente poder construir mesmo, de fato, esse mundo melhor que a gente quer. E ele diz: Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Então, ele convida para que a gente ame. E o que é o amor? O amor é um sentimento. Quando a gente fala de amor, a gente vai para o campo do sentimento. Como é que eu coloco isso em ação? Como é que eu coloco o amor para se movimentar? Como é que eu provo esse amor? O que é esse amor em movimento? É a caridade. A caridade, ela é o amor que deixa de ser puro sentimento e parte para uma ação. Ação. E quando eu falo isso, é a virtude da caridade. Para ser virtude da caridade, é justamente isso, é o amor em ação. Por isso que a lei é lei de justiça, amor e caridade. Né? Precisa ter o amor e a caridade, porque eles são juntos, não podem ser separados. Venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venham dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Olha que coisa interessante e bonita. Ou seja, elevem o nível de sua resignação ao nível de suas provas. Isso quer dizer que quanto maior é essa prova, mais resignados nós devemos ser. Quanto mais sofrida essa prova, mais resignação a gente precisa ter. E ele vai dizer aqui, ó, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Que chorem, está doendo, está sofrido. Por que não chora, diz, está doendo. Está sofrido mesmo, eu não posso negar o sofrimento. Ele está dizendo isso aqui, não nega o sofrimento. Está doído. Mas ele diz: espere, espere, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Olha que coisa linda. É sofrido, é doído, mas vocês não estão sozinhos. Esperem, esperem. E enquanto esse sofrimento acontece, vocês não estão sós. Os anjos consoladores estão ali te auxiliando. Gente, Deus é tão misericordioso. Cada ser do universo tem um outro ser mais elevado, numa ordem superior, que toma conta, que acalenta, que anima, que consola, que guia, que chama para o caminho reto. São os nossos anjos guardiães. E poucos de nós sequer lembramos da existência desses seres. E são tão importantes nas nossas vidas, tão importantes. Gente, nos momentos das nossas vidas de sofrimento ou de alegria, ou quando a gente quer conquistar alguma coisa, ou quando a gente vai fazer qualquer coisa, uma prova, ou seja lá o que for, gente, lembra do anjo guardião. Um texto sobre os espíritos protetores, um texto de São Luís e Santo Agostinho, que está lá no Livro dos Espíritos. Eles vão dizer que coisa, que doutrina maravilhosa essa dos anjos guardiães. E eles dizem, nos antros de perdição, nas prisões, em todos os lugares, nos lares, sempre, qualquer ser do universo tem um anjo, tem um ser que cuida de si. Então, vamos lançar mão disso que Deus colocou para nós, que são esses seres. E é isso que o Cristo está falando aqui para nós. Chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras. Mas esperem,
porque os anjos consoladores estão aqui para lhe consolar. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai o dia seguinte o afanoso labor da véspera. Se a gente não foi bem num dia, recomeça no outro. O fato de, nos mundos, né, pelo menos a gente ter essa questão de noite e dia, né, a gente traz para nós esse simbolismo de sempre vai um novo dia ressurgir, sempre as coisas vão mudar, né? A gente não fica o tempo inteiro naquela mesma posição. Existe essa mudança. E essa expectativa de um novo dia traz para nós uma esperança. Então é isso. Ele diz aqui, ó, recomeçai no dia seguinte. Então, se eu não fui bem ontem, se eu não fui bem numa existência passada, eu tenho uma nova oportunidade para recomeçar a minha tarefa novamente, tentar fazer melhor aquilo que eu não consegui fazer. Deus espera isso de nós. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas que as vossas. Então, ele diz aqui primeiro que aqueles que são, que carregam seus fardos, aqueles que assistem os outros, são os bem-amados dele. E ele continua aqui falando que não tenhamos despeito daqueles que estão vivenciando agora a riqueza. A gente não sabe o que vai no íntimo da pessoa, a gente não sabe se essa pessoa é completamente feliz, porque, na verdade, o material não traz para nós a verdadeira felicidade. Lógico que o material é necessário e supre as nossas necessidades. Quem não quer viver confortável? É natural. Mas o que ele está dizendo aqui é que não tenha despeito daquele que tem, daquele que é rico. Porque muitas vezes, ó, eles são miseráveis porque vivem uma prova que é muito difícil. A prova da riqueza, não se enganem, é uma prova muito difícil, porque nos convida a todo tipo de arrastamento. A riqueza, ela é providencial, ela é algo divino, ela é algo que é colocada na mão de alguns para que impulsione o progresso da humanidade das diversas formas que possa, para que essa pessoa possa não só não usar para si apenas, mas usar como algo para todos, né? Em prol de vários, ou auxiliando aqueles que precisam mais, e impulsionar o progresso da humanidade nas diversas formas. Essa é o objetivo da riqueza, é a destinação da riqueza. Tá? Mas ela é uma prova rude. E eu não sei se vocês lembram de um texto aqui do Evangelho, de uma que começa assim: quem é essa mulher? Né? E ela vai, né, até uma casa, leva a sua filha para que essa filha possa presenciar aquilo que ela vai fazer, e ela leva mantimentos para aquela família, e ela vai, sai daquela casa, onde ela trouxe ali as provisões, ela garantiu a sobrevivência daquelas pessoas ali, porque o pai de família estava internado, não podia prover aquela família naquele período, e essa mulher sai dali e vai para o hospital e vai tranquilizar. Ela fez a caridade material, agora ela vai fazer a caridade moral. Ela vai para o hospital e diz: fique tranquilo, sua família está bem, sua família passa bem, né? Não está passando necessidade. Ela vai tranquilizar aquele homem que não pode prover ali naquele momento o sustento da sua família. Era uma mulher da sociedade, era uma mulher que cumpria os seus deveres como mulher de sociedade,
ela tinha um status, né, naquele meio em que ela vivia, mas ninguém sabia o que ela fazia. Ela vivia exatamente aquilo. Não saiba a vossa mão direita o que dá a vossa mão esquerda. Ela vivia exatamente isso. No Céu e Inferno tem um texto no capítulo dos Espíritos Felizes intitulado A Condessa Paula. E é justamente essa mulher. Já desencarnada, e ela vai dizer que ela é um espírito feliz. Mas ela diz: eu adiei o quanto eu pude a prova da riqueza. Porque eu tinha medo de falir. Eu tinha medo de me deixar levar por aquilo que a riqueza poderia me levar, a derrocada. Mas ela consegue passar bem na prova. Quando a gente compara esses textos, a gente vê que coisa linda a relação entre o que eu sou hoje e o que eu serei no futuro. Ela está lá no capítulo dos Espíritos Felizes. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Não tenha despeito daqueles que são ricos. Ou você já viveu ou vai vivenciar, porque a riqueza e a pobreza são provas que a gente vai ou vivenciou ou vai vivenciar, porque a gente precisa passar por isso para aprender de alguma forma, tudo que essas condições podem trazer para nós é necessário. E ele continua aqui, num outro texto. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos um remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Então, a gente não deve jamais procurar a nossa felicidade nas coisas fugidias dessa vida material. E olha que os espíritos não dizem para nós que a gente deve ser lúgubre, que a gente deve viver uma vida, né, triste, de forma nenhuma. Eles dizem, inclusive, que a gente pode sacrificar, inclusive, a nossa vida para as coisas frívolas que essa vida. E eles dizem, isso é importante até para vocês se manterem nesse cativeiro que é a vida física. Isso está lá no capítulo C de Perfeitos, o homem no mundo, aqui no Evangelho mesmo. E ele vai dizer isso. Vocês não precisam ser tristes, viver uma vida reclusa, nada disso. Basta que todos os dias, todas as suas ações, vocês possam se reportar a Deus e dizer, né? Ó, minha consciência está tranquila. Então é isso que a gente precisa fazer. O Espírito diz isso. Ele diz, vocês precisam simplesmente reportar as suas atitudes a Deus e não ter nada que possa desabonar a sua conduta. Então, eu posso muito bem ter uma vida, né, que até vivenciando determinadas situações que a vida material me traz, que são importantes para que eu possa viver, mas eu não posso deixar que a vida material me domine a ponto de esquecer que eu sou um espírito imortal, a ponto de eu esquecer que essa vida é passageira, mas que a minha vida verdadeira, que a minha vida de espírito continua. E é desse espírito que eu preciso cuidar, não dessa pessoa que está aqui encarnada, não só, né? Eu preciso cuidar do meu corpo também. Tem lá, diz aqui, cuidar do corpo e do espírito. É necessário, porque o corpo precisa sobreviver. Então, é preciso cuidar. Eu não posso também deixar meu corpo à toa, né? É necessário. Mas eu preciso compreender que a minha vida de espírito é muito mais importante. Eu preciso que ela esteja em primeiro lugar. Tá? Então, Jesus nos convida a não buscar
a nossa felicidade fora da presença dele. E como é que eu fico? Como é que eu posso construir essa presença diária, né, em mim? É justamente vivendo tudo o que ele nos ensinou. E ele traz a reguinha de ouro, que é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Isso é algo que é simples, é básico, mas que a gente, infelizmente, não pratica porque a gente ainda deixa o egoísmo nos dominar. Então, é aquilo que é melhor para mim, depois o outro. Então, a gente precisa dominar isso em nós. A gente precisa vencer esse egoísmo em nós e fazer exatamente aquilo que ele nos convida, que é praticar a caridade. Por isso que a doutrina espírita diz: fora da caridade não há salvação. Porque Jesus diz isso o tempo inteiro. Caridade e humildade. Caridade e humildade. Sempre em nossas vidas. Então, o que a gente deseja é justamente que esse clima, que esse mês de Natal, né, nos deixa inebriados, nos deixa com vontade de cuidar do outro, de ser caridosos com os outros, né, de praticar caridade material auxiliando, que é importante, muito importante, né, mas também da caridade moral, que a gente pode fazer sempre, qualquer um pode praticar a caridade, sempre. Então, que a gente vivencie em nós o Natal o ano inteiro. Que a presença do Cristo Consolador esteja em nossas vidas diariamente. Esse é o desejo que eu tenho para todos nós. Para que a gente um dia possa juntos construir um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno e mais caridoso. Esse é o meu desejo para todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós.